Agora, no caso, nós iremos fazer em cima de uma obra que foi lançada, se eu não me engano, dia 29/6, né? Hoje é dia 4 de julho, então tem menos aí de um mês, seja uma obra super fresquinha, lançado pelo Opus Dei, então eu só posso aqui agradecer ao pessoal do Opus Dei por lançar essa obra, que está em domínio público, né? Está lá no site deles, que eu vou deixar o link ali embaixo para quem quiser absorver o texto na íntegra, chamado, então, Síntese da Fé Católica, onde, ao longo de 36 temas, 36 textos, 36 reflexões, nós vamos então sintetizar, estudar e buscar compreender um pouco mais da nossa fé católica. Ao lado e paralelamente eu já estou fazendo um breve curso, né, linha por linha, do Catecismo da Igreja Católica, onde então, durante, eu acredito que 6, 8 aulas, nós iremos discutir a primeira parte do Catecismo, que é o Creio. Então, quem puder, assiste lá a aula na íntegra, né? Ou seja, a linha por linha do Catecismo, e esta aqui da Síntese da Fé acaba sendo como que um anexo, um complemento da aula, então, da aula do Catecismo da Igreja. E para iniciar a nossa primeira reflexão desse dia, que tem a temática, o anseio de Deus, né? Por que nós, enquanto seres humanos, desejamos e queremos Deus, a gente possa pedir, então, a intercessão de José Maria Escrivá, pedindo através de sua oração, né? Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria, concedesses inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote, escolhendo como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazei que eu saiba também converter em todos os momentos e circunstâncias da minha vida, em ocasião de vos amar e de servir, com alegria e com simplicidade, a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra e o resplendor da fé e do amor. E o primeiro texto que a gente vai se debruçar no dia de hoje é um texto pequeno do Antônio Ducay, onde ele então vai trabalhar por que nós somos, ou melhor, por que nós desejamos Deus. E ele começa o seu texto já afirmando o anseio de Deus. A pessoa humana é capaz de Deus, deseja a felicidade plena e deseja a Deus. Então eu vou lendo e ao mesmo tempo eu vou aqui buscando algumas reflexões. Quem quiser então, clica ali no link e acompanha o texto na íntegra. E quem quiser já ir lendo os próximos textos, vale muito a pena. E o autor já inicia dizendo o seguinte, olha lá. O homem foi criado para ser feliz, assim como o pássaro para voar. Então não dá para nós desassociarmos a felicidade humana da condição humana. Nascemos para ser felizes. E já que nascemos para ser felizes, todos nós buscamos esta felicidade. Quer nós queiramos, quer nós não queiramos, existe dentro de nós como que uma vontade intrínseca, ou seja, está no nosso ser buscar a felicidade. Aquele que não busca a felicidade, consequentemente, pode ver que é um doente. Né? Está com depressão, precisa ir atrás de um médico, tomar algum remédio, mas em base, todo aquele que acredita na vida busca ser feliz. E essa busca da felicidade a gente pode entender como o próprio bem. Todo mundo quer o bem. E quando eu falo todo mundo quer o bem aqui, eu quero que você entenda que eu estou dizendo de buscar o bem, tá? Não é que todo mundo quer fazer o que é certo, que todo mundo aqui é moral e o mundo é perfeito, utópico. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou afirmando que todo mundo quer o bem.
Todo mundo quer as coisas boas, ninguém deseja a maldade. Ah, eu quero que a minha vida seja sofrida. Ah, eu quero sofrer. Eu quero que meus pais morram. Ou seja, esse sentimento negativo não é do ser humano. Pelo contrário. Né? Nós queremos as coisas boas da vida. E esse querer as coisas boas da vida, diz o autor, orienta a nossa vida do modo que lhe parece mais adequado para alcançá-la. Então a gente vai em busca dessa felicidade. Poder gozar de bens humanos que nos enriquecem e aperfeiçoam, nos torna felizes. Mas enquanto vivermos, a felicidade estará sempre atravessada por uma sombra. Não só porque nos acostumamos às coisas boas depois de obtê-las, mas de modo mais radical, porque nenhum bem criado é capaz de preencher o desejo de felicidade do homem e porque os bens criados são passageiros. Vejam que por mais que nós buscamos as coisas boas da vida, por mais que nós lutamos atrás de bens materiais, né, no sentido de materialidade da vida mesmo, isso não é negativo, mas isso tudo é passageiro. E sempre essa felicidade ela vai estar meio que esfumaciada, né? Ela vai estar meio que escondida, porque não é a felicidade plena. Somos então seres humanos feitos de corpo e espírito em unidade. Somos seres pessoais. Essa dimensão espiritual nos torna capazes de ir além das realidades concretas com as quais nos relacionamos. Pessoas, instituições, bens materiais, instrumentos que nos ajudam a crescer. Porque somos uma criatura que vai além. Somos uma criatura que pensa além. Né? Diferente dos outros animais, nós conseguimos olhar para o céu, olhar para este sol que hoje ilumina este dia e ver coisas além. Projetar o além disso. O fato de conhecermos os diversos aspectos da realidade não consome, nem preenche a nossa capacidade de conhecer e também não elimina os nossos questionamentos. Sempre podemos conhecer novas coisas ou entendê-las com mais profundidade. Ou seja, o conhecimento não tem fim. E quanto mais a gente conhece, mais a gente descobre que tem mais para conhecer. Né? Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente medita, quanto mais a gente reflete, mais a gente percebe o quanto o mistério é tremendo. O quanto o abismo do conhecimento, né, um abismo ali sem fim, ele é indecifrável. Né? Quanto mais a gente mergulha, quanto mais a gente aprofunda, mais parece que fica longe a possibilidade de chegar em algo sólido. E isso é uma característica humana. Uma característica humana de compreender que as coisas são maiores do que nós podemos pensar. Algo semelhante ocorre com a nossa capacidade de querer. Se ao mesmo tempo nós temos toda essa capacidade de ser inteligente, nós temos toda essa capacidade de refletir, de imaginar o além, de projetar, né, o que não está na realidade, há também aqui, vai dizer o autor, a capacidade nossa de querer. Não existe nenhuma criatura que nos sacie por completo e para sempre. Podemos amar mais, podemos amar coisas melhores, mas nunca plenamente. Sempre parece que falta alguma coisa. De algum modo, nos sentimos inclinados a tudo isso. Alcançamos novos objetivos. Alcançar novos objetivos nos faz felizes. Agrada-nos compreender melhor os problemas e as realidades que temos à nossa volta. Descobrir novas situações e adquirir experiência. Mas ainda assim, não nos sentimos completos. Né? Adquirimos aquele bem, atingimos aquela meta e novamente o vazio já se preenche. Né? Trocamos de carro, compramos uma casa nova, passamos um vestibular, conseguimos a tão sonhada promoção no trabalho, começamos a ganhar mais e ainda assim parece que falta alguma coisa, né? Ainda assim parece que existe um vazio. E por que existe esse vazio? Vai dizer o autor,
e, consequentemente, aqui ele está amparado pela doutrina católica. Porque nós sentimos, enquanto seres humanos, um desejo de plenitude. Nós queremos o todo. Nós queremos o completo. Né? Nós não aceitamos metade das coisas. Tudo isso é sinal de grandeza, do fato de que em nós existe algo infinito que ultrapassa cada realidade concreta da nossa vida. Então, mesmo conseguindo tudo na Terra, mesmo atingindo todos os objetivos humanos, ainda em nós parece que falta algo. E sabe por que parece que nos falta algo? Porque essas coisas passam. Essas coisas têm o seu limite. Essas coisas têm a sua finitude. O carro vai sair de moda, né? Vai envelhecer. A casa vai precisar de reparação. As pessoas às nossas voltas vão se afastando ou vão deixando essa vida. Ou seja, tudo acaba. Por quê? Porque o mundo é passageiro. Nós próprios somos passageiros e tudo o que nos rodeia também é. Tudo aqui é transitório. E nós sabemos disso. Por isso que o sentimento de finitude é tão grande em nós, né? Saber que vai acabar, saber que isso tudo um dia não estará mais aqui. As pessoas que amamos, as metas que alcançamos, os bens que usufruímos. Não há nada que possamos reter para sempre. Gostaríamos de amarrá-los, tê-los para sempre conosco porque melhoram a nossa vida, alegram-nos com seus dons e qualidades, nos deleitam. Imagina, né? Guardar aquele momento, aquele sentimento do passar na faculdade, aquele momento do teu carro, aquele momento da casa, aquelas pessoas que nós amamos. Como seria bom, meu Deus, como seria bom se eu pudesse ter para sempre a minha mãe ao meu lado. Mas eu sei que eu não vou ter. Eu sei que uma hora ela vai se encontrar com Deus. No entanto, no fundo da consciência notamos que são passageiros, que somente podem dar-nos por um tempo. Tudo traz em si o selo da caducidade. Ou seja, tudo caduca, né? Tudo termina, já dizia um autor no livro Sinal da Cruz, publicado pela editora Quadrante. Tudo traz em si o selo da caducidade, oculto entre promessas, porque o horror e a vergonha das coisas é serem caducas, e para cobrir essa chaga vergonhosa e enganarem os incautos, disfarçam-se com trajes coloridos. Né? No sentido aqui, as coisas terminam, as coisas acabam, as coisas têm a sua finalidade, a sua finitude. E por ter essa finitude, elas se embelezam. Elas criam a imagem de que elas são eternas, de que ter aquele carro é a meta da nossa vida, de que ter aquela casa com 10 quartos nos fará bem. E veja, eu não tiro a qualidade disso, ou de buscar isso através do trabalho, mas é o cobrir com trajes coloridos que o autor está dizendo aqui. Achar que aquilo é o essencial da vida, né? Achar que aquilo é a vida e que aquilo não passará. Essa sombra que possui tudo que é terreno nos toca profundamente. E se pensarmos bem, nos assusta. Nos leva a desejar que não seja assim. Que exista uma saída para o nosso desejo de vida e de plenitude. E esse desejo que nós temos, que as coisas permaneçam, que as coisas não acabem, né, que as pessoas à nossa volta permaneçam ao nosso lado, são anseios de salvação, que também estão presentes no nosso coração. Veja, nós temos um desejo de plenitude, nós temos um desejo que as coisas não passem, ou seja, nós temos um desejo que as coisas fiquem em nós. E aí nós encontramos dois tipos diferentes desses desejos, dessas aspirações humanas, que acabam indicando então a nossa fome de transcendência, né? De ultrapassar o imanente, né? De ultrapassar o que está aqui, de permanecer, que a gente sente. Perante as diversas experiências transcendentes do bem, despertam dentro de nós anseios de plenitude, né? De ser, de verdade,
de bondade, de beleza, de amor. Ou seja, desejo do que é belo, desejo que não passa, desejo dos sentimentos verdadeiros que você tem e eu tenho. E perante também as diversas experiências do mal, da perda desses bens, desperta os desejos e os anseios de salvação. Sobrevivência, retidão, justiça, paz. Ou seja, você vê a maldade no mundo e você espera que haja mais justiça. Você vê as pessoas fazendo errado e nada acontecendo e você espera que aquilo seja reparado em algum momento. Por quê? Porque existe em nós um desejo de salvação. Essas experiências de transcendência nos deixam uma nostalgia do eterno. Ou seja, que as coisas têm que permanecer. Que as coisas não podem terminar. Porque o homem foi criado para ser feliz como o pássaro para voar. Mas a vivência indica que a felicidade nesse mundo não é completa. Que a vida nunca é plenamente satisfatória. Que vai além das nossas tentativas de alcançá-la, sempre vislumbrada e nunca alcançada. A gente almeja, deseja, prospecta, coloca objetivos, coloca metas e mesmo tudo isso daqui nunca se completa. Né? Nunca nós teremos a felicidade plena, né? A alegria completa aqui na Terra, seja com as pessoas, com os objetos, com as nossas conquistas, com as coisas materiais ali. Por isso, há no fundo do espírito humano um desassossego. Nós somos inquietos. É como quando a gente viaja, e chega uma hora da nossa viagem que a gente não aguenta mais o momento de voltar para casa. Né? Existe uma inquietude humana de voltar para o lar. Uma secreta esperança, né? A esperança de ir para casa, a esperança de uma pátria definitiva, a esperança no qual tudo aquilo que é passageiro não passe mais. Por quê? Porque somos terrenos, mas ansiamos pelo eterno. Vou até grifar. Somos terrenos, mas ansiamos pelo eterno. Esse desejo por si só não explica a religiosidade natural, mas é um indicador de Deus. O homem é um ser naturalmente religioso porque a sua experiência do mundo o leva a pensar espontaneamente em um ser que é fundamento de toda a realidade. Esse, a quem todos chamam Deus, como dizia São Tomás ao concluir as famosas 5 vias de acesso a Deus. O conhecimento de Deus é acessível ao senso comum, ou seja, ao pensamento filosófico espontâneo que todo homem pratica em sua experiência de vida pessoal. Exemplo, maravilhar-se com a beleza das coisas, olhar a imensidão do mundo, perceber que as coisas têm começo, meio e fim, perceber que o passarinho que pegou a semente da árvore perdeu a semente, essa semente caiu no meio da terra, essa semente germinou nesta terra porque choveu, ali nasceu uma árvore, dali nasceu um fruto, do fruto a criança com fome passou e matou a sua fome. Veja, eu estou dizendo assim, essa perfeição das coisas que o acaso não pode criar, o homem coloca então, o homem vislumbra ali, o homem vislumbra Deus. As diversas dimensões da espiritualidade humana, como a capacidade de refletir sobre si mesmo, de progredir cultural e tecnicamente, de avaliar a moralidade das próprias ações, também demonstram que, de modo diferente dos outros seres corpóreos, o homem ultrapassa o cosmos material e apresenta-se como um ser espiritual, superior e transcendente. Por isso que nós somos completamente diferentes das demais criaturas na Terra. Porque nós olhamos com outro olhar. Nós vemos o que não está posto. Nós vemos às vezes o que está sobreposto. Um cachorro olhando para você só vê você. Eu olhando para você, eu vejo ali uma pessoa que tem sentimentos. Uma pessoa que tem que ser respeitada. Eu vejo ali uma pessoa que tem qualidades, defeitos. Uma pessoa que precisa de um abraço. Uma pessoa que precisa de atenção.
não é um corpo físico apenas, é o além do físico. Ah, eu vou chamar de pensamento, de neurônios. É mais que isso. É muito mais que isso. Né? Essa capacidade de colocar poesia onde só existe racionalidade, talvez, seja uma qualidade que nos demonstre o quanto religioso nós somos, o quanto espirituoso nós somos. E aí continua Antônio Ducay. O fenômeno religioso não é, como pensava Feuerbach, uma projeção do subjetivismo humano e dos seus desejos de felicidade. Né? Porque Feuerbach acreditava que Deus criou, o homem criou Deus. Uma projeção dele, como que ele está muito sozinho, então ele cria um ser perfeito que vai amá-lo, que vai adorá-lo, que vai ajudá-lo e vai levar para o céu. Ou seja, como se o ser humano fosse o criador de Deus e não o filho da criatura, né? Ou seja, o filho do criador. Isso explica o fato de que a negação de Deus e a tentativa de excluí-lo da cultura e da vida social e civil sejam fenômenos relativamente recentes e limitados a algumas áreas do mundo ocidental. As grandes questões religiosas e existenciais permanecem invariáveis no tempo. Ou seja, essa discussão se Deus existe ou não existe, Deus é projeção do homem, o mundo é niilista, Deus morreu, nós o matamos, toda essa discussão ela é muito recente e mesmo essas discussões, ainda assim, Deus permanece invariável no tempo, ou seja, ele continua estático, né? Ele continua ali. O que acaba desmentindo a ideia de que a religião seja parte de uma fase infantil da história humana, destinada a desaparecer com o progresso do conhecimento. Pensava assim, por exemplo, Augusto Comte, pai do positivismo, né, de que o mundo progrediria de acordo com o progresso científico-tecnológico, e quanto mais o mundo progrediria, quanto mais científico ele fosse, quanto mais racional ele fosse, mais ele se afastaria então de Deus, da mitologia, da infantilidade humana. Pelo contrário, estamos na era da tecnologia, na era da racionalidade, na era do cientificismo, na era da técnica, e ainda assim Deus permanece. Por quê? Porque a racionalidade não mata Deus, né? E a constatação, então, de que o homem é um ser naturalmente religioso levou alguns filósofos e teólogos à ideia de que Deus, ao criá-lo, já o tinha preparado, de algum modo, para receber o dom da sua vocação última e definitiva. Qual é essa vocação? A união com Deus em Jesus Cristo. Tertuliano, por exemplo, ao notar como os pagãos do seu tempo diziam de modo natural Deus é grande ou Deus é bom, pensou que a alma humana estaria orientada para a fé cristã. E no seu livro apologético escreveu a seguinte questão: Anima naturaliter Christiana, que significa basicamente o seguinte, todos nós temos uma alma cristã por natureza. Todos nós temos uma alma cristã por natureza. O que a gente percebe? Esse anseio, né, por Deus, esse anseio pela verdade, esse anseio pelas coisas boas, esse anseio pelas coisas que não passam. Da onde vem todo esse desejo que está em mim, está em você, está em todo o ser humano? Dessa concepção, que nós temos uma alma cristã por excelência. São Tomás, considerando o fim último do homem e a abertura ilimitada do seu espírito, afirmou que os seres humanos têm um desejo natural de ver a Deus. A experiência demonstra, no entanto, que não podemos saciar esse desejo com as nossas forças, pois só pode ser realizado se Deus se revelar e sair do seu mistério. Se ele mesmo vier ao encontro do homem e se mostrar como é. Este é o objeto da revelação. Se Deus não revela-se para nós, se Deus não permite que nós o compreendamos um pouquinho, nós, enquanto seres humanos, nós, enquanto seres limitados, nunca poderíamos, então, se aproximar, talvez, de uma ideia de Deus. Veja o que fala o Catecismo da Igreja Católica, por exemplo. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. Deus criou o homem para ele e por ele. E Deus não cessa de atrair o homem em si,
e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Ou seja, diante de Deus nós nos aquietamos. Diante de Deus nós nos acalmamos. Diante de Deus nós voltamos para casa. Nós encontramos segurança. Nós encontramos pertença. Nós entendemos que aquilo não passará. E aí nós entramos num segundo ponto, que é o conhecimento racional de Deus, para depois chegarmos no terceiro e último ponto, que é as características atuais das pessoas e da sociedade com relação ao transcendente. Então, se no primeiro ponto a gente discutiu a questão que existe no homem um anseio de Deus, agora então, como conhecer Deus? E aí a gente conhece Deus através de um pequeno princípio do intelecto humano. Ele pode conhecer sim a existência de Deus. E ele pode conhecer a existência de Deus através de um caminho que parte do mundo criado e que tem ali dois pontos, né? Dois tópicos, dois itinerários. Um itinerário chamado de criaturas materiais. E um segundo itinerário que a gente chama aqui da pessoa humana. Então existe uma via cosmológica, de cosmo, de ordem do mundo, e uma via aqui antropológica. Veja que para quem assistiu a aula sobre o Catecismo da Igreja Católica, né, na Escola da Fé, aqui a gente está basicamente pegando tudo aquilo lá e esmiuçando e colocando de uma outra perspectiva o mesmo ensinamento. E estas vias, então, da existência de Deus não são propriamente provas, no sentido que a ciência matemática ou natural dá esse termo, mas argumentos filosóficos convergentes, que segundo o grau de formação e reflexão de quem os considera, serão argumentos mais ou menos convincentes. Por quê? Porque no final da história a gente tem que cair no campo da fé, no mistério da fé, no mistério fidei. A maior prova é se entregar a fé em Deus. Quando a gente vai falar assim, a prova da existência de Deus, a prova da existência de Deus, não espera colocar Deus num tubo de ensaio e acreditar que ali vai sair a existência de Deus, ou colocar Deus numa fórmula matemática, química, física e acreditar que ali sai a definição de Deus. Não é isso, né? Por quê? Porque Deus não é objeto do nosso conhecimento empírico. Não é possível contemplá-lo, não é possível observá-lo como o sol que está aqui na minha janela ou sobre a água que entra em ebulição a 100 graus. Não existe essa afirmação. Mas será através da antropologia, do ser humano e da cosmologia, do cosmos, das coisas materiais, que a gente consegue convergir isso para uma ideia racional de Deus e, consequentemente, falar assim, Deus tem que existir. Prova. Não, está aqui a prova. É isso. O outro passo é se jogar na fé. O outro passo é o salto para a fé. E aí diz o autor, ó, as vias cosmológicas partem das criaturas materiais. A formulação mais conhecida deve-se a São Tomás de Aquino, que são as 5 grandes vias que ele trabalha ali. De modo sintético e simplificado, poderíamos resumi-las assim, ó. As 2 primeiras propõem que as cadeias de causa e efeito que observamos na natureza não podem se estender ao passado até o infinito. Há de existir uma origem, um primeiro motor e uma primeira causa. São Tomás já falava isso. Causa e efeito. Qual é o efeito? Gerado por uma causa. E essa causa também é um efeito, que gerou outra causa. Essa causa volta a ser efeito, que veio outra causa. Vejam, qual é o início da cadeia? Quem move tudo isso? Quem empurra tudo isso para acontecer? Quem, deu a primeira volta no relógio? Esse dar a primeira volta no relógio ali, a gente vai denominar de Deus. Porque não pode ser o acaso. Não pode ser nada. Falava na aula do catecismo e repito aqui. Se um vaso cai na sua sala, algum motivo para esse vaso cair tem que existir. Ele não caiu porque ele cansou de ficar parado. E se ele cansou por ficar parado, significa que ele tem uma vida animada. Se ele tem uma vida animada, significa que ele se movimenta. E quem movimenta o vaso?
Então a gente percebe o quê? Lá em São Tomás, através das vias cosmológicas, ou seja, das vias materiais, a prova da existência de Deus está nesse movimento do mundo, nesse motor imóvel que move tudo, nessa relação de causa e efeito. Veja, primeira e segunda prova. A terceira que o São Tomás utiliza, ele parte da ideia de que as coisas que vemos no mundo podem existir ou não existir. E chega à conclusão de que isso não pode ser assim para toda a realidade. Ou seja, existe e não existe. Existe e não existe. Na cabeça de São Tomás, deve existir algo ou alguém que necessariamente exista e não possa não existir. Porque se ele pode não existir, significa que havia algo antes dele. Percebe o que São Tomás está falando? Né? São Tomás está lá no século XII, XIII. Tem que haver um ser que exista por excelência e não exista. Ou seja, ele só existe. Ele só existe. Eu não existia. Nasci, passei a existir. Concorda? E haverá um momento em que eu deixarei esta terra e não mais existirei enquanto materialidade cósmica. Ou seja, eu passarei a existir num plano espiritual. Mas eu não existia, existi, não existia, existia. Deus não pode não ter existido. Porque se Deus não existisse, significa que existia algo antes de Deus, para ele poder existir. Vejam, papel. Pensa. Deus existe. O que eu fiz? Coloquei Deus no papel, concorda? Se Deus passa a existir, quem fez o papel? Como que Deus, para existir, tem que haver um lugar, certo? Corpo e espaço lá. Né? Todo o corpo ocupa um espaço e dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então Deus é esse papel que só existe. E continua. Deve haver algo, alguém que necessariamente existe e não possa existir, pois do outro modo existiria nada. A quarta via, ele considera que todas as realidades que conhecemos possuem boas qualidades e deduz que deve existir um ser que seja a fonte de todas elas. Se a gente sabe que algo é bom, é porque, consequentemente, existe o ruim. E essa ideia de bondade, essa ideia de boa qualidade, tem que existir uma grande qualidade que dá qualidade para as demais. E a última via, que é a quinta, Tomás observa, então, a ordem e a finalidade presentes no mundo, as leis que regulam a natureza, e conclui que deve existir, então, uma inteligência ordenadora, que vai explicar, então, essas leis e que, ao mesmo tempo, seja a causa final de tudo isso. Né? As coisas nascem, crescem, morrem, tudo tem uma explicação lógica, racional, né? Tudo é colocado em inteligência. Então, quem é essa inteligência que movimenta tudo isso? Então, o São Tomás, através dessas 5 vias que ele escreve lá na Suma Teológica, ele tenta, então, mostrar cosmologicamente, ou seja, racionalmente, de maneira material, a comprovação da existência de Deus. E veja, mesmo com todas essas provas, essas 5 vias, esses 5 caminhos, essas 5 sentenças, ainda assim você pode chegar e falar assim, não, Deus não existe. Não pode? Por quê? Porque mesmo com tudo isso, ó, tem o salto da fé. Eu creio. E juntamente com as vias que partem da análise do cosmos, existe outro tipo de comprovação que seria o viés antropológico aqui, do conhecimento de Deus. Nelas a reflexão começa a partir da realidade do homem, da pessoa humana. Estas vias têm mais forças entendidas de modo concatenado do que consideradas isoladamente uma por uma. Então, primeiro lugar ali, ó, o caráter espiritual do homem, marcado por sua capacidade de pensar, né? Sua interioridade e sua liberdade. Ou seja, nós conseguimos refletir, nós conversamos conosco, né? Essa consciência, esse conversar com o próprio Mateus. Né? Às vezes parece que tem uma dualidade de pessoas no nosso ser. Eu converso comigo, eu discuto comigo, eu dialogo comigo.
Também não teria sentido nenhum o desejo insatisfeito de felicidade que há no homem, se não existisse um Deus que pudesse saciá-lo. Vejam, ainda com tudo que nós temos, sempre parece que falta alguma coisa, né? Parece que falta a cereja do bolo. Essa cereja do bolo é o próprio Deus. Vemos, além disso, na natureza humana, um senso moral de solidariedade e caridade que leva o homem a abrir-se aos demais e a reconhecer em si mesmo a vocação de transcender o próprio eu e os seus interesses egoístas. O homem faz o bem. Não parece, mas o homem faz o bem. A gente tem dó das pessoas. A gente sofre vendo um vídeo. A gente tem tristeza no olhar do outro. Vejam, é essa possibilidade de realmente ter o caritas, né? Ter esse amor cristão, ter essa solidariedade para com o outro. Perguntamos então, por que estamos aqui? Por que o homem é capaz de pensar de modo não utilitarista? Por que sente culpa e vergonha quando age mal e alegria e paz quando se comporta com justiça? Por que a gente tem esse senso moral intrínseco no nosso ser? Desde criancinha, desde pequeno, ela já sabe que ela fez errado e ela quer se esconder. Desde pequenininho, a criança, quando erra, faz cara de arteiro. Faz cara de que aprontou. Como que ele tem essa noção moral, se não foi ensinada para ele? Então, talvez seja ali uma prova, porque novamente a gente vai cair no campo da fé, de que existe em nós, naturalmente, biologicamente e espiritualmente, essa concepção moral. Porque é capaz de extasiar-se diante da beleza de um pôr do sol, de um céu estrelado ou de uma obra de arte especial. Nada disso pode ser atribuído à obra cega do cosmos, ao produto impessoal das interações de matéria. Tudo isso não poderia ser sinal de um ser infinitamente bom, belo e justo, que colocou em nós uma centelha do que ele é e do que deseja para nós? Será que nós não podemos pensar então que existe uma criatura perfeita, maravilhosa, verdadeira, plena, inteligentíssima, que coloca, que marca, que inscreve isso em nós? Ou será que isso veio do nada? Isso apareceu aí. E é engraçado porque a ciência não aceita o apareceu aí. A ciência quer encontrar a causa e o efeito da coisa. O que seria então essa causa se não Deus? Essa segunda opção é mais lógica e satisfatória. Certamente essas vias poderiam ser questionadas, mas trazem em si uma lógica que é luminosa para aqueles que enxergam a realidade com simplicidade. Novamente, olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica, através de uma citação da Gaudium et Spes. Com sua abertura à verdade e à beleza, com o seu senso do bem moral, com sua liberdade e a voz de sua consciência, com sua aspiração ao infinito e à felicidade, o homem se interroga sobre a existência de Deus. Mediante tudo isso, ele percebe sinais de sua alma espiritual, como semente de eternidade que leva dentro de si, irredutível a só matéria. Não pode ser só matéria. Não pode ser só um campo físico, químico, biológico. Fisiologia pura. Sua alma não pode ter origem senão em Deus. E aí continua o autor, as diversas argumentações filosóficas para provar a existência de Deus não levam necessariamente a fé nele. Eu acabei de falar. Mesmo falando tudo isso, você não pode dizer, Mateus, Deus não existe. Apenas asseguram que essa fé é razoável. No fundo, nos dizem muito pouco sobre Deus e com frequência apoiam outras convicções que nem sempre estão presentes nas pessoas. Por exemplo, na cultura atual, o conhecimento mais científico dos processos da natureza poderia objetar que, ainda que o universo tenha uma certa ordem, beleza e direcionamento em seus fenômenos, também possui uma boa dose de desordem, caos e tragédia.
Muitos fenômenos parecem ocorrer de modo fortuito, azar, caos, e sem concatenação, o que pode ser causa da tragédia cósmica. De um modo análogo, se uma pessoa pensa que o ser humano é só um animal um pouco mais desenvolvido que os outros e que seu modo de agir é regulado por compulsões instintivas, não aceitará as vias antropológicas que se referem à moralidade ou à transcendência do espírito, porque identifica a sede da vida espiritual, mente, consciência, alma, com a corporeidade do cérebro e dos processos neurológicos. Então tudo é um processo químico, físico, neurológico, neurônio, sinapse e tudo mais. Como que a gente pode responder essas objeções? Nós podemos responder essas objeções com argumentos que mostram que a desordem e o acaso podem ter um lugar dentro de um direcionamento geral do universo e, portanto, dentro de um projeto de Deus. Albert Einstein disse que nas leis da natureza, uma mente tão superior é revelada que toda a inteligência posta pelos homens em seus pensamentos é, em presença dela, apenas um reflexo absolutamente nulo. Né? Quem quiser pode ler o livro lá, Como Vejo o Mundo, do Albert Einstein. Ou seja, se nós pegássemos toda a inteligência humana, colocássemos toda ela diante de Deus, seria nada. Analogicamente, podemos demonstrar que a mente humana não pode ser reduzida ao cérebro, pois constatamos a alta transcendência da pessoa e o seu livre-arbítrio, ainda que esteja em certa medida condicionado pela natureza. Isso está em concordância com o que diz o compêndio do catecismo. Partindo da criação, ou seja, do mundo e da pessoa humana, o homem pode, simplesmente com a razão, conhecer com certeza a Deus como origem e fim do universo e como sumo bem, verdade e beleza infinita. É possível conhecer Deus? É. Veja a natureza, né? Veja a pessoa, né? Se veja, se questione, reflita sobre si. O que é esse ser além físico, químico, biológico, neurológico? Esse ser de alma. Mas, para adquirir essa certeza, é preciso entender aspectos complexos da realidade, que geram ampla margem de discussão, o que explica por que as vias racionais de acesso a Deus não sejam, com frequência, persuasivas. E aí nós chegamos na terceira e última parte do texto do Antônio Ducay. Apesar do fenômeno da globalização, as atitudes em relação a Deus e a visão religiosa da vida diferem consideravelmente em diversas partes do mundo. Em termos gerais, para a maioria das pessoas, a referência à transcendência, embora tenha expressões religiosas e culturais muito distintas, continua sendo um aspecto importante da vida. Nesse panorama geral, uma exceção é o mundo ocidental, e principalmente a Europa, onde vários fatores históricos e culturais determinaram uma extensa atitude de rejeição ou da indiferença para com Deus e para com a religião, que foi historicamente dominante no Ocidente. Do que ele está falando? Do cristianismo. Pode-se resumir essa mudança com palavras do sociólogo da religião Peter Bergler, com a ideia de que na sociedade ocidental, a fé cristã perdeu a sua estrutura de plausibilidade, ou seja, de ser possível, de clausura. Em certas épocas passadas, bastava deixar-se levar para ser católico, mas em nossos dias, basta deixar-se levar para não sê-lo. E sabe o que é deixar-se levar para não sê-lo? É não estudar. No mundo que a gente vive, no anticristianismo e no anticatolicismo tão forte, aquele católico que não estuda, que não lê, que não pega os documentos da sua igreja, que são absurdos, o quanto de conhecimento e somente a Igreja Católica possui na filosofia, na teologia, na sociologia, na psicologia. É um absurdo. É um absurdo. Né? Quem estuda a Igreja Católica está estudando basicamente aí todos os campos da universidade. Física, química, medicina, psicologia, psiquiatria, a área de humanas inteira. Por quê? Porque é todo um arcabouço intelectual que se existe.
E se nós, enquanto católicos, não nos debruçarmos para estudar a nossa fé e, ao mesmo tempo, ter um movimento forte de oração, porque não adianta nada você ser amante de livros e não ser amante de uma vida santa, não faz sentido. José Maria tinha uma frase que falava isso, né? 1 hora de trabalho é 1 hora de oração, né? Ou seja, a gente precisa nos embebedar da sabedoria católica, né? Ler, estudar, compreender, porque quanto mais nós compreendemos, mais a gente passa a acreditar, mais forte é a nossa fé, mais certeza nós temos nos sacramentos, mais visível se torna Jesus na Eucaristia, mais forte nós ficaremos diante das persuasões do mundo, que é do contrário. A gente é levado mesmo por qualquer seita, por qualquer pensamento, por qualquer facilidade que o mundo pode demonstrá-la. Pode dizer-se que o desejo de Deus parece ter desaparecido na sociedade ocidental. Olha o que vai falar o Ratzinger, que na época era Bento XVI, né, porque foi em 2012. Em amplos setores da sociedade, ele já não é o esperado, ele já não é o desejado, mas sim uma realidade que deixa indiferentes, face à qual nem sequer se deve fazer o esforço de se pronunciar. Se antes tornava-se católico por osmose, por baciada, por facilidade, ou seja, o caminho era ser católico e não havia outro, hoje a mesma facilidade é não sê-lo. As causas dessa mudança são muitas. Por um lado, as grandes conquistas científicas e técnicas dos últimos 2 séculos, que trouxeram tantos benefícios à humanidade, suscitaram, no entanto, também uma mentalidade materialista que considera as ciências experimentais como as únicas formas válidas de conhecimento racional. Difundiu-se uma visão de um mundo no qual só é autêntico que pode ter uma verificação empírica, o que se pode ver e tocar. Né? Se não tem comprovação científica, não existe. Essa visão reduz o horizonte da plausibilidade, já que além de desvalorizar as formas não científicas do conhecimento, como por exemplo a confiança no que os outros nos dizem, leva a interessar-se somente por buscar os instrumentos que tornam o mundo mais confortável e prazeroso. Esse processo, no entanto, não é necessário. Considerar a misteriosa beleza e grandeza do mundo criado não conduz a idolatrar a ciência, mas ao contrário, conduz a admirar as maravilhas de Deus. E maravilhas de Deus que foram feitas por ele. Hoje, como no passado, muitos cientistas continuam a se abrir à transcendência ao descobrir a perfeição contida no universo. Esse é um primeiro aspecto, então, que a gente encontra. Por que hoje é tão difícil se entregar ao transcendente? Porque nós vemos uma sociedade extremamente materialista, uma sociedade extremamente imediatista, onde entregou-se à ciência o baluarte da verdade, então só aquilo que se vê, se toca e se prova é real. Né? A gente não acredita mais no que as pessoas falem, a não ser que você assine um documento, ou seja, você materialize aquilo e vá no cartório para fazer a verificação. Então esse é um primeiro grande aspecto, né? A gente acredita, a gente está perdendo a sensibilidade de ver o além. Um outro aspecto que também é importante aqui está ligado ao anterior, ou seja, a secularização da sociedade, isto é, o processo pela qual muitas realidades que antes se relacionavam com noções, crenças e instituições religiosas, agora perderam esse significado e passaram a ser vistas em termos puramente humanos, sociais e civis. Um exemplo, o matrimônio. Se antes era uma coisa, uma reunião, um encontro do homem, a mulher e Deus, hoje é um encontro de 2 pessoas que vão no cartório e assinam um documento. O que eu estou tirando? Eu estou tirando poesia. Eu estou tirando a simbólica. Eu estou tirando o espírito da coisa. Esse aspecto está ligado ao anterior, porque o progresso científico permitiu conhecer as causas de muitos fenômenos naturais, que anteriormente se relacionavam diretamente com a vontade de Deus. Por exemplo, né, na antiguidade lá, uma peste podia ser entendida como um castigo que Deus estava dando à sociedade. Agora não mais. Agora entende que foi o vírus, não sei o que, com o micróbio que se reuniu no rato e aquilo gerou a peste. O que eu tirei? Eu dessacralizei algo que antes eu pensava que era de Deus. Esse melhor conhecimento da realidade é em si mesmo algo bom, né? Porque a gente passa a compreender melhor as coisas. Só que ao mesmo tempo,
não é uma mera causa dos fenômenos naturais. Deus está em outro nível e por isso quando as pessoas fazem questionamentos mais profundos é normal que entre nesse espaço no qual Deus se torna imprescindível. Mas por que aconteceu? Não poderia ser uma mensagem do mundo, né, de Deus para o mundo, que nós temos que nos amar mais, que nós temos que estar mais próximos das pessoas. Mas um aspecto que é importante aqui é do enfraquecimento da orientação para Deus na cultura atual do Ocidente, que está ligado à atitude individualista que configura profundamente o modo de pensar da coletividade, ou seja, eu sou cristão do meu jeito, eu sou católico da minha forma. Eu não sou um católico de igreja porque isso é muito chato. Essa semana eu saí para jantar com uns amigos e um amigo meu disse assim, eu não vou mais naquela paróquia e eu tô indo em outra, bom, pelo menos ele continua indo ainda, né? Mas eu não vou mais naquela paróquia e vou na outra porque aquele padre dá muito sermão. Mas você quer o quê? Você quer que a igreja fale o que você quer? Foi por causa disso que Lutero criou o luteranismo, no fundo da história. Vou pegar esses 1500 anos de história, vou jogar fora e vou fazer do meu jeito. Vou fazer do meu modo de interpretar a coisa. Né? Isso é o individualismo, que vai configurando o nosso jeito de viver na sociedade. E isso vem de um processo do racionalismo, vem de um processo do secularismo, vem do processo do cientificismo a partir do iluminismo, lá século XVIII, século XVII, XVIII. Esse processo tem, também como agentes anteriores, aspectos positivos, pois seria contrário à dignidade humana que, com pretextos religiosos ou de outro tipo, o homem fosse colocado sob tutela e se visse obrigado a tomar decisões em nome de doutrinas impostas que não são evidentes. Então veja como a igreja é sábia. Ao mesmo tempo que ela fala, olha, o individualismo é um problema, né? Criou uma sociedade que acha que não precisa de Deus, criou uma sociedade que acha que sabe o que é certo e o que é errado, né? Ou seja, ao mesmo tempo que a igreja faz toda essa crítica e fala, vocês estão errados, ao mesmo tempo ela consegue reconhecer que ali há algo bom. O que a igreja vê no individualismo? A possibilidade de eu pensar por conta própria. De eu não ter ninguém tutelando. Ou seja, eu não estou seguindo as pessoas, eu não estou indo à igreja por ir à igreja, eu estou indo à igreja porque eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Será então a partir dessa perspectiva que uma relação com Deus seria incômoda, pois a submissão aos seus preceitos não se sentiria como algo que nos libertasse do próprio egoísmo. A religião teria espaço somente na medida em que proporcionasse paz, serenidade e bem-estar sem nos comprometer, que é o que nós queremos no fundo. Nós não queremos nos comprometer. Nós não queremos ir num lugar que fala que a gente está errado, que a gente não está fazendo certo, que somos ruins, somos pecaminosos. A gente só quer a parte confortável, a gente quer o céu. A gente quer ser imagem e semelhança de Deus. Isso que a gente quer. Agora a parte que a gente tem erro, a parte que a gente tem pecado, a parte que a gente não deve, que a gente não pode, que a gente tem que nos dizer não para os nossos instintos, essa parte eu não quero. Imagina que eu vou aceitar que alguém, que uma igreja, que um padre saiba o que eu tenho que fazer com a minha questão sexual. Imagina, quem é ele? O que a igreja acha que é? Mas eu quero essa parte aqui boa, essa parte aqui de vida eterna, essa parte me interessa, né? Essa parte aí de comprar um terço bem bonito para pôr no pescoço, lindo, vai combinar com a minha calça jeans. Ou seja, é justamente a concepção que a gente está tendo aqui de como que eu vou dizer? De uma religião customizada. Olha quantas igrejas nós temos hoje, que eu nem vou chamar aqui de igrejas, vou chamar aqui de seitas. Quantas seitas nós não temos aqui hoje que são customizadas ao bel prazer do Zezé, do fulano, da Maria e do Beltrano. Eu customizo. Isso eu quero, isso não, isso eu aceito, isso não, isso eu ponho, isso não. Cito um exemplo clássico, né? Eu sou professor de ensino médio e eu fiz uma rápida dinâmica na sala de aula, eu perguntei sobre o aborto e um jovem, primeiro ano do ensino médio, que se diz extremamente fervoroso em sua fé, extremamente a favor do evangelho, né? Que vai numa determinada seita protestante, vira e fala assim, não, mas o aborto tem que ser aceito, né, Mateus? Porque o aborto, eu
acolhi, né, a opinião do aluno, né? Mas vejam, que cristão, que evangélico, no sentido que aquele que segue o evangelho, pode ser a favor do aborto, meu Deus do céu. Não cruza. Por quê? Porque ele está customizando a prática religiosa naquilo que ele acredita. Não é o olhar de Deus para a minha vida. É o meu olhar para a vida com Deus. Ou seja, eu vou escolhendo, eu vou customizando o que eu acho importante. E por último aqui, o que ainda fala o autor, outro traço para descrever a mentalidade que domina atualmente nas sociedades ocidentais, é justamente o culto da novidade, do progresso, né, o desejo de compartilhar emoções fortes com os demais, o predomínio da tecnologia que marca o modo de trabalhar. Vejam, aqui eu estou refletindo, talvez nem seja essa a base do texto, mas estou fazendo uma reflexão, ou seja, precisa ter muita luz, precisa ter um jogo de bateria, precisa ser tudo muito barulhento, a gente precisa criar grandes emoções, grandes movimentos catárticos para encontrar Deus. É certo também que há muitos aspectos positivos nesse processo. Nas sociedades ocidentais conheceram um longo período de paz, de desenvolvimento material, tornaram-se mais participativas e procuraram incluir a todos os seus membros nesses processos benéficos. Em tudo isso, há muita influência do cristianismo. No entanto, também é evidente que muitos fogem do tema Deus e não raramente demonstram indiferença ou rejeição para com ele. E aí o que fala o autor? Perante uma sociedade com essas características, refratária ao que é transcendente, o cristão só será convincente se evangelizar em primeiro lugar com o testemunho da sua própria vida. Ou seja, o que São José Maria sempre fala do apostolado. Veja como eles se amam, veja como eles se gostam, veja como eles se abraçam, veja como eles falam. O que eles têm que eu também quero ter? E talvez essa seja uma grande meta da minha vida, que, olha, é muito difícil. É uma luta diária de querer me assemelhar cada vez mais ao que Deus pede de mim. Né? De justamente me aproximar das coisas que não passam. Das pessoas verem na minha família a família de Nazaré. Que as pessoas queiram estar próximas de mim porque realmente percebem ali algo diferente. E nada, e hipótese alguma, por um certo vanglória, mas sim para ter esse apostolado, para ter esse testemunho. Né? Para ter esse testemunho e essa palavra. Essas duas coisas são necessárias. Né? Falar de Deus e dar testemunho de Deus. E entre falar de Deus e dar testemunho de Deus, o testemunho tem prioridade, com certeza. No início, ali nós recordávamos, né, que o homem foi criado para ser feliz, assim como a ave para voar. A felicidade está ligada ao amor. E o cristão sabe pela fé que não há amor mais puro e verdadeiro que o amor de Deus por nós, que se manifestou na cruz de Cristo e se comunica na Eucaristia. O único modo de mostrar a uma sociedade que virou as costas a Deus que vale a pena comprometer-se com Ele é manifestando na própria vida cristã a presença desse amor e dessa felicidade. É mostrar que vale a pena. É mostrar que a gente se torna mais integral. É mostrar que a gente ama mais, que a gente perdoa mais, que nós somos mais felizes, que nós damos mais risada, que nós somos divertidos. Né? Porque do contrário, que triste cristão. Que triste cristão aquele que não sorri, aquele que é fechado, aquele que é rancoroso, aquele que é fofoqueiro, aquele que é maldoso. Testemunho é esse. Nem todas as satisfações produzem em nós o mesmo efeito. Algumas deixam uma marca positiva, são capazes de pacificar o ânimo, tornam-nos mais ativos e generosos. Outras, ao contrário, meus caros, depois da luz inicial, parecem desiludir as expectativas que tinham suscitado e às vezes deixam atrás de si amargura, insatisfação ou um sentimento vazio. Já dizia Bento XVI. A felicidade daqueles que acreditam somente no que se pode ver e tocar, ou daqueles que estão dominados por uma visão utilitarista da vida, ou dos individualistas que não querem se comprometer com nada, é uma felicidade passageira. Dura enquanto durar. E precisa ser continuamente renovada porque acaba.
É com frequência uma felicidade que não melhora as pessoas. Por outro lado, os que servem de coração a Jesus têm outra vida e uma felicidade totalmente diferente. É uma felicidade muito mais profunda, muito mais duradoura e que produz frutos neles e nos outros. Vejam, e a gente encerra esse primeiro texto aqui, maravilhoso, na coletânea Síntese da Fé Católica, que está lá no site do Opus Dei, que o link novamente volta aqui, está aqui embaixo. Obrigado, Opus Dei, por tanta sabedoria. E ó, tô lendo pela primeira vez com vocês, tá? Eu não li o texto antes, eu tô lendo e meditando enquanto vou lendo. Por isso que parece até meio amador, mas é esse o princípio. Vale reler o famoso texto da Epístola a Diogneto 5 e 4, sobre a vida dos cristãos no mundo. Os cristãos, de fato, não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua ou costumes. Vivendo em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes do lugar quanto à roupa, ao alimento e ao resto, testemunham um modo de vida social e admirável, e sem dúvida paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros, porque as coisas vão passar, né? Toda pátria estrangeira é pátria deles e cada pátria é estrangeira. Casam-se com todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Põem a mesa em comum, mas não o leito. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com sua vida ultrapassam as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e, apesar disso, condenados. São mortos e, desse modo, lhes é dada a vida. São pobres e enriquecem a muitos. Carecem de tudo e têm abundância de tudo. São desprezados e, no desprezo, tornam-se glorificados. São amaldiçoados e depois proclamados justos. São injuriados e bendizem. São maltratados e honram. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados e se alegram como se recebessem a vida. Pelos judeus são combatidos como estrangeiros, pelos gregos são perseguidos, e aqueles que os odeiam não saberiam dizer o motivo do ódio. Em poucas palavras, assim como a alma está no corpo, assim os cristãos estão no mundo. Século IV, V depois de Cristo. Vejam, é o testemunho. É a promessa que Deus nos faz. É o convite que Deus nos faz para se abrir ao mundo, trabalhar no mundo, agir no mundo, fazer o apostolado diário. Que a gente possa, então, nessa primeira síntese da fé católica, onde a gente, então, buscou qual o anseio de Deus, por que nós temos essa vontade de Deus, que a gente possa diariamente, semanalmente, ir encontrando cada vez mais a presença de Deus, do seu Filho e a força do Espírito Santo em nossa vida. Que São José Maria Escrivá nos abençoe, nos guarde, que possamos trabalhar para construir cada vez mais um mundo melhor, um mundo que realmente resplandeça a face de Cristo.